Nesse encontro, os astros infinitos se abraçam na sublime harmonia. O espírito alcança outras esferas e o sentimento transborda em alegria. Somos jovens no bem, jovens no ideal, jovens nos universo, nesse encontro sideral. Somos jovens pra amar, jovens na profunda amizade. Entre nós o amor revela toda a simplicidade. Somos jovens no bem. No programa Jovens feito para jovens, todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Isso mesmo, pensava que a gente ia se atrasar? Nananina não, meu filho, até na terra do agora rei, Charlin, nós não estamos atrasados não, olha o fuso horário aí, menino! Vamos lá que tá na hora do cuscuz. Vocês já devem estar achando quem é ela, gente. É a camponesa de sempre, que está com a voz diferente, chamada Faringite. Estou me sentindo aquele ator da novela Laços de Família, quando estreou todo fônio falando "Sente meu coração". É isso aí, todo estreante tem esse momento de fanhura. Vamos, que hoje não vamos perder o bonde, hein? Vamos acalmar o nosso coração e iniciar com uma boa prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida de Quixadá City, Isabel Martins. Vamos nós. Boa noite, queridos ouvintes. Que sintonizemos com os benfeitores nesse momento de reunião e de união em nome do Cristo. Amado Mestre Jesus, ilumina-nos cada um que nesse momento ou a posteriori estará escutando as palavras aqui proferidas na rádio. Que a tua luz nos ilumine e nos encaminhe agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Cadê ele? O DJ JP. Rapaz, solta o som aí. A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades,
superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. É contigo, Paloma. Opa, opa! E essa música maravilhosa que a gente vem aqui saindo desse delay, do jeitinho que a Web Rádio gosta. E nada melhor a gente iniciar nosso ano com muita alegria e gratidão. Por quê? Por quê? A gente tem o nosso primeiro date do ano. Isso mesmo, feito com muito amor e com muito carinho. Então, gente, prepararam a cumbuca de cuscuz de vocês com água fluidificada, com aquela uva passa. Isso mesmo, porque hoje o tema promete. E vamos receber a nossa querida Elis com o tema Os Reis Magos. Elis, seja muito bem-vinda, muita paz e muita luz. Obrigada, Paloma. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. E que momento especial, o primeiro encontro do ano, não é? Então, o tema escolhido para esse primeiro encontro é um tema bem especial. Fui desafiada a falar desse tema e é um tema que eu gosto bastante, acho que todos nós gostamos, né? Amanhã, no nosso calendário, tem uma data especial registrada, bem antiga para a cristandade, que é o Dia de Reis, né? E para nós aqui do Nordeste, é um momento especial, especialmente para quem vive aí em cidades e em comunidades onde essas festas são bem intensas, né? Então, quem não tem aquela memória da festa de Reis, ou então daquele grupo que passa a noite na porta da sua casa, cantando aquela velha canção e pedindo uma doação em nome de Jesus, em nome dos Reis Magos, não é? E quem são esses reis? Será que eles eram reis mesmo? É muito bacana quando a gente começa a fazer o estudo sobre esse tema, que a gente vai descortinando o texto e o contexto bíblico e vai descobrindo informações e detalhes que culturalmente nós agregamos. Geralmente quando a gente pensa no Natal, né, a gente faz aquela troca de presentes, faz aquela troca de cartões, e não é muito raro a gente receber algum cartão que tem os Reis Magos, e geralmente são 3 Reis Magos, né? Então, a tradição da troca de presentes vem dos Reis Magos, justamente porque eles levaram os presentes para Jesus, né? Então, esse registro está apenas no Evangelho de Mateus. E é um ponto interessante, porque o evangelista Mateus e Lucas, né, que não esteve com Jesus, nós sabemos que ele não acompanhou o Cristo, que os seus registros vêm ali a posteriori, né? Emmanuel vai dizer até no livro Paulo Estevão que
Paulo iniciou esse processo de registro, porque ele gostaria de registrar ali o nascimento de Jesus, como foi, e ele visitou Maria, queria saber os detalhes. Então a gente tem essa informação por Emmanuel, através do Paulo Estevão, que possivelmente aqueles registros ali de Lucas são registros trazidos ali da própria boca da mãe de Jesus. E o texto lá, o contexto é um pouco diferente do Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, a gente tem um registro no capítulo 2, que tem como título A Visita dos Magos, né? Então já tiramos ali o título de reis, né? Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente. A primeira informação que ele dá, magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Então nós temos ali um movimento desses homens que vieram ali do Oriente a Jerusalém, e o evangelista vai registrar que eles são magos. E o que eram os magos? Os magos eram sábios, sábios que viviam na região ali da Pérsia, ali próximo hoje ao que seria o Irã, né? Ali na região da Babilônia, na região da Arábia, do Oriente. E eles eram, em maioria, iniciados no zoroastrismo. Tinham profundo conhecimento de astrologia, profundo conhecimento das questões espirituais, eram estudiosos dessas questões e tinham conhecimento da vinda do Messias, da vinda de um Messias. Então, esses sábios, eles se deslocam dessa região e chegam até a Jerusalém buscando o rei dos judeus, né? Nós temos ali na nossa tradição oral, vamos dizer assim, a informação de que eles eram reis. Por quê que nós guardamos isso na memória, né? Alguns registros ali do século V, especificamente na cidade de Ravenna, nas igrejas ali nos afrescos, tem ali os primeiros registros pictográficos desses homens, desses magos. E nós vamos observar ali pela roupa que eles vestiam, que era uma roupa totalmente diferente do contexto que nós estamos habituados ali a mergulhar, né, no contexto ali judaico. Eles usavam calças, eles usavam mantos e usavam chapéus pontiagudos. E que, de imediato, quando você olha no afresco, a sensação que dá é um chapéu muito diferente, ele é pontiagudo, ele tem uma cobertura para o rosto, mas faz uma alusão ali a como se fossem reis, né? Como se tivessem ali algum poder especial. E alguns vão dizer que esse chapéu foi que deu origem aos chapéus modernos de bruxas que a gente conhece ali dos magos, que eram chapéus que eles utilizavam naquela região, os sacerdotes do zoroastrismo na região da Pérsia, né? Então eles vão chegar ali com aquela roupa diferente, com aquele chapéu diferente, em busca do rei dos judeus, né? Alguns dizem que eram mais de 10, eram 12. E nós gravamos na memória a ideia de 3 por causa dos presentes, né, que eles vão dar a Jesus, que eles darão a Jesus, que nós vamos comentar aqui na frente, né? Então, de imediato, quando eles chegam a Jerusalém, eles já chamam a atenção porque vêm em caravana, né? E perguntam: onde está o rei dos judeus? Logo, buscando saber onde estava essa informação, essa notícia vai chegar ali no rei Herodes, que fica completamente alarmado, né? Eles também trazem uma informação interessante, que eles vêm seguindo uma estrela, a famosa estrela guia que nós conhecemos, né? Então tem inúmeros estudos, inúmeras hipóteses em relação a essa estrela. Que estrela é essa que esses magos vinham seguindo, né? Muitos estudiosos, né, da área da astronomia na modernidade se debruçaram a tentar descobrir que estrela seria essa. Nós temos o registro no livro A Gênese, do Allan Kardec. Ele traz a hipótese de que possivelmente seriam espíritos luminosos que vinham ali em caravana e se tornaram ali perceptíveis para aqueles que tinham olhos de ver.
né? Tanto é que essa hipótese também é levantada por outros pesquisadores, no caso dos pastores, que Lucas vai registrar, que os pastores que estavam ali na região que nasceu Jesus visualizaram, né? Então Kardec vai registrar essa hipótese, que também alguns espíritos em psicografia vão reforçar, né, essa ideia de que eram ali uma pleiade de espíritos. Mas alguns pesquisadores, né, inclusive pesquisadores conhecidos nossos, como o Kepler, eles vão traçar algumas hipóteses. Uma delas, por exemplo, é uma conjunção entre Júpiter e Saturno que ocorreu naquele ano. Por quê, né? Ele sugeriu essa hipótese porque ele observou em diversos momentos da história quando aconteceu esse fenômeno que deu para ficar visível no céu essa conjunção, esse encontro, né? E ele chegou a uma data, que é a data aproximadamente do ano 7 antes de Cristo. No livro da Manjedoura Emaús, Wesley Caldeira também vai trazer uma hipótese interessante, que até então eu não conhecia, né? Ele vai já falar sobre o cometa Halley, que também é algo muito conhecido, já a própria Amélia Rodrigues registra isso, que é possível que fosse o cometa Halley, que é possível também que fosse outro cometa, que existem registros na China de um cometa que passou diversas vezes e que possivelmente esteve entre esses anos ali, naquela região. E uma das hipóteses que ele vai trazer é de um astrônomo dinamarquês que detectou o aparecimento de uma brilhante estrela numa constelação que ele vai dizer que se chama Cassiopeia, e que essa estrela ela ficou por vários meses, em 1572, ali visível durante o dia e a noite, e que possivelmente nessa data, né, estaria ali brilhando no céu e visível. Dois aspectos são interessantes a gente recordar, né? O primeiro aspecto é a ideia, né, e tem a questão mística também, de que Júpiter só se tornava visível quando iria aparecer um grande rei, né? Isso é algo que eles também consideram, ali também fazendo os cálculos, né, relacionados ali a esse encontro com outras constelações, com a constelação de Áries, a constelação de Peixes, né? Eles vão ali chegar à conclusão de que realmente era Júpiter e Saturno que estavam ali se encontrando e sinalizando no céu. E que essa sinalização, ela não necessariamente estaria visível para todos, mas como eles eram astrônomos, eles já sabiam a direção e sabiam ali aproximadamente onde era o nascimento do rei, o nascimento do Messias, né? Um aspecto interessante, né, que a gente tem que agregar a essa informação, né, espero que não fique muito carregado de informações, é a questão, né, do movimento que eles fazem, da região que eles se deslocam até lá, que é uma região muito longa, e alguns espíritos vão dizer que esse movimento era um movimento proposital, que era para chamar atenção em relação ao nascimento do Messias. E a outra questão é que todos os astrônomos chegaram à conclusão de que esses fenômenos ocorreram aproximadamente entre o ano 7 e o ano 4, dando a entender que possivelmente a data de nascimento de Jesus estava incorreta, né? E aí a gente vai ter a informação posterior de que realmente a data de nascimento de Jesus estava incorreta, ela foi calculada errada por um monge católico, e Jesus nasceu aproximadamente entre essas datas, entre o ano 7 ou o ano 4 antes de Cristo, né? Agora voltando aqui para o nosso texto bíblico, só para explicar um pouco aqui do contexto, né, dessa estrela que vinha ali apontando no horizonte e guiando ali os magos, né? Quando eles chegam, de imediato eles encontram com o rei Herodes. E o rei Herodes manda chamá-los às escondidas, sem que outras pessoas soubessem por que isso. Quando a gente vai conhecer um pouquinho da história do rei Herodes o Grande, que era o pai dos outros que depois se tornaram tetrarcas, né? Porque ele morreu logo depois do nascimento de Jesus, a gente vai ver que ele era um homem muito cruel. Ele assassinou
4 filhos, assassinou a primeira esposa, tinha inúmeros problemas psicológicos, de saúde. Então, isso provocava nele uma personalidade muito difícil e muito vingativa. Então, dele, nós podemos esperar tudo, né? Tanto é que o texto de Mateus vai registrar que houve o massacre dos inocentes, né? Logo depois, quando os magos não retornaram. Então, o rei Herodes fica alarmado com essa visita e convoca todos os chefes dos sacerdotes e dos escribas para saber deles onde haveria de nascer o Messias. Onde haveria de nascer esse rei, né? Ele estava bem preocupado com essa situação, porque possivelmente um rei iria substituí-lo. E aí a gente lembra que o rei Herodes o Grande não era hebreu, né? Ele era idumeu, ele não seguia tanto ali a religião, a cultura dos judeus. A questão dele era política mesmo, né? A situação dele ali era angariar poder. E quando ele convoca, né, todo esse agrupamento sinédrio, eles respondem que as antigas profecias diziam que em Belém da Judéia, segundo o profeta Miqueias, que diz: "E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apacentará Israel, o meu povo." Então, Herodes mandou chamar secretamente os magos, procurou certificar-se com eles a respeito do tempo, né, em que a estrela tinha aparecido, e enviando-os a Belém, disse: "Ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá homenageá-lo." A essas palavras do rei, eles partiram, e eis que a estrela tinha visto no céu surgir, ia à frente deles, né? É interessante essa informação porque ela corrobora a hipótese que nós já falamos do Kardec, né? Que poderia ser ali os espíritos de luz ali guiando, mas também ela faz a menção ao costume que a gente também pode resgatar dos pescadores, por exemplo, quando estão ali navegando, né? Se costuma dizer que são as estrelas que guiam a navegação, são as estrelas que guiam os pescadores, os navegantes, mas na verdade elas não estão se movimentando, né? Elas estão ali sendo um mapa que direciona a viagem, que direciona a navegação. Então alguns também vão levantar essa hipótese. Na verdade, a ideia que diz ir à frente ou ir adiante é como se eles estivessem ali traçando um endereço em que sinalizava um ponto específico, né? Mas que aparentemente não havia nada fora do que a gente conhece ou tem, né, como normal, né? Então, eles chegaram no lugar e encontraram Jesus, né? E revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o homenagearam. E em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E para os presentes a gente vai ter ali toda uma construção, né, ao longo dos séculos do que representariam esses presentes, né? Vão ter registros que vão dizer que eles eram de regiões diferentes, como um monge da Igreja Católica, um monge inglês chamado Slumbeda, que ele vai dizer os nomes e de onde eles vieram, né? Melchior era velho de 70 anos, de cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço de 20 anos, robusto, e partira de uma distante região montanhosa perto do mar Cáspio. E Baltazar era mouro, de barba cerrada, e com 40 anos, partira do Golfo Pérsico, na Arábia. É um registro que ele vai fazer, né? Esse monge ele se tornou santo da Igreja Católica, e a partir desses registros a gente vai encontrar uma igreja na cidade de Colônia que tem, né, a menção aos 3 reis como vindo ali de regiões diferentes, como sendo de raças diferentes. E um pesquisador teve a curiosidade de medir nessa igreja os crânios, porque, acreditem, a igreja tem os 3 crânios, né, de 3 reis.
E na pesquisa que ele fez, junto lá, alguns médicos, eles chegaram à conclusão que realmente a idade cronológica dos 3 crânios eram diferentes e correspondiam a um jovem, a um adulto e a um homem mais maduro, né? Então, essas informações, elas são informações que elas foram agregadas ao longo do tempo. Nós não saberemos se elas são informações fidedignas. Os presentes, né? O ouro, o incenso, a mirra, também vão ter a sua simbologia, porque o ouro vai tomar ali o ar como se fosse a realeza, a luz, a sabedoria. O incenso seria a divindade, né? O incenso que era ofertado também aos antigos deuses egípcios, a devoção pessoal. E a mitra é o sacrifício próprio, a renúncia de si mesmo, né? Então, também tem uma escala, vamos dizer assim, uma progressão também num processo ali evolutivo. Sem falar que é muito significativo que homens que sejam tão sábios, que tenham tanto conhecimento, tenham noção do quanto é representativo aquele momento para a humanidade, a vinda do Messias, a vinda do Cristo planetário, e se coloquem ali de prontidão, trazendo presentes ali para a figura de Jesus. E aí a gente vai ter ali o registro em Mateus: avisados em sonho que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Porque, como a gente disse, e aí, se eu não disse, estou aqui reforçando, eles tinham muito conhecimento de astronomia e também das questões espirituais, e interpretavam também os sonhos, né? Então, eles receberam ali a intuição de não retornar. Tanto é que Mateus vai registrar que isso vai ter uma consequência, né? Teriam vários outros elementos que a gente poderia registrar aqui, mas achei um texto de Amélia Rodrigues muito bonito, que eu acho que tem muita relação, né, com esse momento. Ela diz assim: Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos ergastulados temporariamente na forma humana para conviver com os homens, deixando pela atmosfera envolvente do planeta o rastro luminescente da sua imersão como mensagem de advertência reveladora. Arquiteto das estrelas, dobrou-se sereno na marcenaria humilde para que o pão fosse honrado com o suor da sua face e a estrutura da nova humanidade pudesse alicerçar-se no trabalho edificante que é a mola mestra do progresso e da felicidade humana. Antes, todavia, de descer aos homens, fez que avatares do seu reino viessem ampliar as dimensões das fronteiras terrenas, preparando o solo do futuro. E eles floresceram como superior manifestação da vida, disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda a filosofia de paz e renúncia os continentes dos espíritos. Então ela está falando desses espíritos que vieram preparar esse solo, que também foram missionários. E uma informação interessante que está no livro Maria de Nazaré, que Miramês traz, e o Pastorino ele reforça, né, é que haviam muitas comunidades naquele período iniciáticas que sabiam da vinda do Messias, inclusive algumas ligadas aos essênios, né? Então, alguns vão até levantar a hipótese que possivelmente esses magos tivessem alguma ligação, né? Então, não eram poucos os espíritos que estavam ali preparados, esperando aquele momento. E a Amélia continua dizendo assim: seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos de luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens, pastores e reis magos, todos videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-na, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Então eram essas as nossas pequenas reflexões, humildes reflexões, e eu acredito que a contribuição que esse registro nos traz, né, é essa menção ali, essa tentativa de ver inúmeras comunidades, sábios
e por que não dizer reis, né? Se não por título, mas por sabedoria ali, conhecedores e humildes diante da presença do Cristo, né, no planeta Terra. É isso, meus amigos. Gratidão. Ai, gratidão de. Aqui nós dizemos, Elis, excelentes colocações. E vocês já vão pensando que a gente vai vir o intervalo? Claro que sim, para você encher seu refil de cuscuz de água fluidificada. Cadê ele? Cadê ele? Porque já já, após o intervalo, teremos o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. DJ JP, venha cá. Solta o som. Web Rádio da Ferro. A sua rádio. Fica pra você. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, vem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pelas florestas. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pro mundo novo. Paz pela paz, a esperança. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela Paz pela paz, estamos de volta. Paz pela paz. É isso, galera. Eu amo essa música. Lembra altos e bons momentos? E é assim que a gente vai iniciando o ano. Pedindo o quê? Paz. Então, gente, estão preparados? Estamos aqui no nosso momento tão aguardado, tanto quanto a palestra, viu? Tanto quanto o nosso date de toda quinta, o Pinga Fogo no Cuscuz. E aí, gente, vocês estão preparados aqui da staff? Espero que sim, hein? Porque hoje o Pinga Fogo é daquele jeito. Françoise Marie, estás a postos? É isso aí, Paloma. Eu adoro esse pinga-fogo, né?
Lembra-se os bons momentos da gente no EAD, no ED, que estão voltando, que estão chegando, mas hoje é com a Elis. Vamos lá, Elis. Minha amiga, quando você estava falando sobre os 3 reis magos, fica assim um buraco na história da gente perceber que naquela época, a gente não sabe bem quando foi o nascimento do Cristo, que se diz que é entre 3 ou 4 depois de Cristo, e ficam-se e saber como é que eles encontraram realmente, como é que foram direcionados. A gente sabe que a espiritualidade ela age de diversas formas para que possa direcionar para o nascimento do Cristo, né? E aí eu te pergunto, eles eram, como é que a gente veria? Eles eram astrólogos, eles eram o quê? Para conseguir encontrar o Cristo naquela época, direcionados pela espiritualidade. E por que eles deram ouro, mirra? Por que esses presentes? O que significava? A gente sabe, né, por essas informações, que eles eram astrólogos, né? Possivelmente, porque assim, no passado, a astronomia e a astrologia, elas se misturavam muito, né? Tanto é que, assim, alguns documentários, se vocês tiverem oportunidade de procurar no YouTube um documentário da Discovery sobre os 3 reis magos, é maravilhoso, vale muito a pena. E um desses documentários tem um egiptólogo que ele vai fazer um cálculo baseado na astrologia, né? Fazendo ali um cálculo na movimentação ali de cada constelação, entrando ali em cada era diferente para poder chegar numa data específica. Então, nós acreditamos que possivelmente eles sabiam, né, dessa data através desses cálculos. Mas alguns espíritos vão dizer nas psicografias, né, que a gente teve acesso, de que aquelas pessoas que tinham uma mediunidade, uma sensibilidade maior, que já tinham condições de perceber, elas já conseguiam sentir, conseguiam intuir que o Messias estava chegando, né? Também havia, tanto eles, apesar de vir do Oriente, apesar de não estar ali imerso no povo judeu, tinham a consciência de que o Messias iria chegar, né? Havia também uma crença coletiva dentro dos judeus que esse momento chegaria, que esse momento estava próximo. A própria comunidade dos essênios ali é um registro assim, bem simbólico disso. A constituição daquela comunidade ali, a gente pode ter alguns que acreditam que não era necessário haver essa preparação anterior, né? Mas a gente pode também citar essa comunidade como sendo ali um daqueles movimentos necessários para a vinda de Jesus. E no livro Paulo Estevam tem um registro muito interessante. Quando a gente vai ver ali o Gesiel e a Abigail, para quem não leu também, fica a dica, hashtag fica a dica. A gente vai ver ali a plena consciência que o Gesiel tinha da vinda do Messias, né? Então era pulsante ali, eles sabiam que ele ia chegar. Então acredito eu que a consciência desse momento tem sim a ver com essa interpretação em relação aos astros, né? E em relação à data, alguns vão dizer entre 7 e 4 antes de Cristo. E esse egiptólogo, né, do documentário da Discovery, que eu mencionei aqui, ele vai dar uma data que ela coincide com a data de Clemente de Alexandria, que era um dos pais ali, né, um dos filósofos ali do começo do cristianismo, por volta do ano 200, que Jesus provavelmente nasceu no mês de abril. Aí ele vai dizer uma data, Clemente, 19 e 20, esse egiptólogo vai dizer, né, calculando, fazendo os cálculos ali, por volta de 17 de abril, entre o ano 7 ou 6, possivelmente, né? E que provavelmente, fazendo ali o cálculo em relação à conjunção de Júpiter e Saturno, baseado na repetição desse fenômeno ao longo dos milênios, os magos chegaram por volta de dezembro, né? Mas isso é uma hipótese que ele faz a partir de Júpiter. A gente não tem certeza. Então, aqui nesse cálculo que ele faz, a diferença é de meses, né? Mas aí a gente pode se perguntar, mas o que Jesus ficou fazendo tantos meses, né, em Belém? Porque, na verdade, eles eram de Nazaré, né? Mas baseado nessa tentativa de achar uma data, essas foram datas específicas. E só um detalhe interessante que vale a pena a gente registrar
é que a construção da data que a gente tem no 25 de dezembro tem a ver com outro deus, né? Com o Deus Sol, agora eu anotei o nome, mas não recordo exatamente, que era cultuado ali entre os romanos, e a data do nascimento de Jesus foi substituída pelo 25 de dezembro. Ok. Não Elis, a sei se gente eu te estava respondi, viu? Mas respondeu sim. Engraçado é que eu estava olhando os estudos e vendo que Herodes, nessa época, né? Herodes o Grande, ele é responsável pelo nascimento de Jesus, pela visita dos reis magos nessa mesma época, e também pela matança dos inocentes que tu citou. E o que foi essa matança dos inocentes? ali, né, a gente tem. Esse aí é o Herodes o Grande, que é o pai, né? E ele viveu Uhum. aproximadamente até o ano 4 depois de Cristo. Então, o que o evangelista Mateus vai trazer para a gente é que depois da ida dos magos, José teve um sonho, como outros sonhos que ele já tinha tido reveladores, que orientava ele a ir embora para o Egito levar a criança e a mãe da criança, né? Então, por que ele recebeu essa orientação? Porque o rei Herodes, ele esperando ali ao retorno dos magos, ele não recebe essa visita, então ele decide matar todos os meninos daquela região, né? E a gente tem a informação, essa informação não está aqui no texto, né? De aproximadamente até 2 anos, né? Então, Jesus foi para o Egito com Maria de Nazaré e ele fez essa matança das crianças, né? Que alguns vão dizer que esse momento ali é uma alusão ao que aconteceu com o povo hebreu, né? No passado, no Egito ali, também com Moisés, né? Alguns vão trazer essa lembrança como sendo ali algo como se fosse uma repetição, mas também no sentido de cumprir certas profecias, né? É porque a gente pergunta assim, né, Isabel? A gente, quando estava estudando essa parte, a gente se pergunta assim, por que essas crianças que são inocentes, entre aspas, partiram numa tenra idade? Como se justifica esse fato, né? Aí a gente vai ver lá, bem mais remoto, né? Quando Elias fez a aposta lá com a... Agora eu não lembro o nome. Tu lembra, Bel? Agora eu A não lembro. Jezabel, Com a... Isso. Não é Jezabel. nem com ela, foi com a sacerdotisa de Com a Tânis. sacerdotisa. Veio agora. Né? Ah, Com a sacerdotisa de Tânis. E ele fez a aposta que iria chover. Aliás, que iria vir fogo, cairia fogo do céu. E ele vai, e o que eles apostaram? Que eles perderiam a cabeça, né? Então, quem estava do lado dela, eles tentaram de todas as maneiras, até o meio-dia, colocar um cabrito sobre o altar, e sangraram, fizeram tudo, e nada de descer fogo do céu. E aí o Elias espera ansiosamente, né, para o momento certo, e ele consegue, através de um efeito físico, né, descer o fogo do céu e ganha a aposta da sacerdotisa de Tânis, e aí eles perdem a cabeça, manda matar todos os sacerdotes de Baal e de Aserá, que na época eram um grande número, em torno de 400 pessoas foram mortas naquele dia. E aí o que justifica, né, para a história, que essas pessoas que perderam a cabeça, né, que mataram, eles agora teriam que vir de alguma outra forma. E a forma escolhida foi nascer naquela tenra infância, e eles foram, geralmente as crianças eram degoladas, né, pelos soldados, a mando do imperador. Eu estou dizendo assim, que nada, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, ela nos proporciona um conhecimento, né, muito grande de que ninguém passa nada por acaso, nenhuma criança que nasce com alguma doença ou alguma coisa que tem que passar, ela vai ter que ressarcir. É bem interessante, né, Liz? Fran, quer falar, Isabel? Fala dela. Não, pode complementar, Elis.
É uma informação interessante que merece a gente depois se aprofundar, né, e até pesquisar as fontes, porque a gente sabe que nada acontece por acaso, apesar que a misericórdia divina sempre intercede ao nosso favor, né? Eu vou só fazer uma correção, porque no versículo seguinte aqui, porque eu havia estudado até o versículo 12. Mas no versículo 16 tem a informação de que todas as crianças assassinadas eram de 2 anos para baixo, cumprindo ali a profecia do profeta Jeremias, né? Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Porque essa era a cidade de Raquel e era também a cidade, né, de Davi, a cidade de Belém. Então, a gente até se assusta e pensa, será que isso realmente aconteceu? Né? Até alguns pesquisadores buscam ver se tem algum registro, se tem algum resquício, mas o rei Herodes, ele tinha capacidade, sim, de fazer isso, né? E se permitisse de fazer muito mais, porque ele era muito malvado, o Herodes o Grande. É contigo, Isabel. Desculpa, clicando errado, gente. Na verdade, é mais um comentário, Elisa. É muito bom a gente fazer essas analogias, né? Quando a gente começa a estudar a Bíblia à luz da doutrina espírita. Aí a gente vê que até o nascimento de Jesus traz todo esse simbolismo, né? Enquanto que Jesus é recepcionado por esses magos, esses sábios, esses reis, que são de diversas regiões. E aí mostra para o que o nosso Cristo veio aqui, para unificar a todos nós, para tornarmos irmãos, independente se somos persas, árabes, judeus, brasileiros, europeus, todos nós irmãos. E aí eu queria só que você fizesse um comentário, porque a gente gosta muito de se apegar com o místico, né? Com o místico dos reis magos que viram uma estrela. Mas eu quero que você faça como a gente pode desmistificar esse momento para construir, dentro das bases espíritas, cristãs, um novo momento desse Dia de Reis. O que a gente pode fazer para dar esse olhar espírita a essa visita dos Reis Magos? Eita, Isabel, que desafio grande, né? Porque, assim, é uma desconstrução histórica, mas também é uma desconstrução dentro de nós, né? Já que nós estamos ali há 2000 anos ouvindo essa história, e ela é tão familiar para nós, tão querida para nós, a gente acha tão poético, né? Ali os reis, ali os presentes. E o texto de Mateus, ele tem uma simbologia muito rica e faz ali, a todo momento, uma alusão ao Antigo Testamento no sentido de confirmar as profecias, né? Tanto é que, assim, nesse pequeno recorte da visita dos magos, a gente tem 2 ou 3 menções ao Antigo Testamento. Então, a menção ao profeta Jeremias, a menção ao profeta Miqueias. Então, o texto em si de Mateus, ele é muito rico nesse sentido da simbologia. Existe que a gente coloca uma lupa para poder visualizar. Mas se a gente pudesse transportar para os nossos dias, ali tentando ressignificar esse momento, eu olho aqui com os meus olhos ainda tão perfeitos para esse momento e vejo a importância de um Cristo planetário, que ele vem não só para o povo judeu, mas para a humanidade inteira, né? Quando a gente vê ali toda aquela simbologia de sábios que não são judeus, que não seguem o judaísmo, que vêm ali
tem as suas próprias práticas, a sua própria compreensão da vida, a sua própria visão de mundo. Você tem ali uma quebra num padrão que a gente, trazendo um pouco para a nossa realidade de hoje também fora do campo da doutrina espírita, onde a gente está tão acostumado ali com a ortodoxia, com uma visão um pouco fechada da vida, a gente vê ali um Cristo que se abre, um Cristo cósmico, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é essa visão também que a gente vem trazer, e a contribuição do pensamento espírita, a meu ver, é essa contribuição desse Cristo governador, desse Cristo anunciado, desses povos que já tinham esse conhecimento antes da sua vinda, de que vieram de outros orbes, que já tinham guardado ali na sua consciência a marca desse degredo, mas também a marca dessa promessa libertadora que vinha através de Jesus, né? Então, para além de toda a simbologia que a gente sabe que tem dos presentes, de tudo aquilo que foi construído, né, a gente tem ali um Cristo que se abre para a humanidade inteira. Exatamente, Elis, muito bem colocado. E aí a gente quebra essas fronteiras dos templos de pedra e a gente estende isso aos templos internos, aos nossos tabernáculos interiores, abraçando todos os irmãos, seja espírita, católico, umbandista, seja protestante, que a gente chama de evangélico, seja de qualquer crença religiosa. Gente, Jesus veio para nós, para todos, para todos. E é isso que a gente tem que ter em mente nesse ano que se inicia, não é isso? Muito obrigada, Elis. Fantástico, Bel. São as colocações, a gente vendo como a gente cresce, né, com o estudo do Evangelho, aliado. A fé raciocinada, ela nos questiona, porque não adianta a gente ler a Bíblia e botar no bolso, ler de forma... a leitura da Bíblia, ela é diferente. Ela é uma forma que você vê interpretativa, cheia de analogias, cheia de contos, de mitologia. Então, a gente tem que estudar a Bíblia com um olhar mais profundo, não a letra pela letra, né? Como diria o André Luiz Ruiz, né? O estudo da letra, mas do que tem por detrás da história, né? E temos que lembrar que ela não foi escrita num dia, não foi uma forma mediúnica, são 2000 anos de história contadas, é como se fosse uma biblioteca viva. Para você esquecer que livros, né? muitos estavam guardados, das escrituras guardados ali no Mar Morto, ou em outros jarros aí perdidos pelo Oriente. E aí foi se juntando até que se formou um livro que a gente tem hoje em mãos. Exatamente. E não podemos esquecer do incêndio de Alexandria, quando foi queimado, né? Muitas informações, muitos papiros. E temos que lembrar também, olha como é diferente. E atualmente a gente tem mais de 100 Bíblias, né? E que assim, as mais assim, menos mexidas são a de Jerusalém. E a Bíblia Católica, ela tem 72 livros, a protestante 66, e a Torá, né, no caso dos judeus, ela tem 32 livros, se não me falha a memória. Então é interessante a gente enxergar que para cada um o que vale é o Novo Testamento e o Antigo, para outros só o Antigo Testamento, esquecendo das lições do Mestre, e para outros, alguns livros que não vão completar. É bem interessante o estudo da Bíblia. Elis, muito bom estar contigo aqui hoje, ó. A Carol passou aqui no chat. Elis, indica algum livro para estudar sobre o assunto para os nossos queridos ouvintes? Eita, gente, tem uma lista enorme. Mas, assim, algo que vocês vão gostar bastante é esse documentário da Discovery. Eu acho que vale muito a pena, Os Três Reis Magos, vocês vão amar. E, assim, que a gente indica, o próprio texto bíblico, a Gênese, vocês podem consultar ali, Estrela dos Magos, né, o comentário de Kardec. E, assim, desses livros, o que eu mais gostei para fazer essa pesquisa
foi da Manjedoura Emaús, do Wesley Caldeira, que você conhece, Fran, é muito bom. E o Maria de Nazaré, do Miramês, que a gente lê ele, né, faz aquela interpretação ali. É um livro que traz informações novas, mas muito gostoso também para a gente se transportar e encontrar, né, com essa menina tão jovem, que era Maria, com esse jovem senhor, que era José, né, e aí imaginemos aí esse contexto, eles recebendo magos, né, é bem, bem interessante da gente se transportar e trazer esse Jesus para o nosso coração. Obrigada demais estar aqui com vocês, obrigada pelo convite e tamo junto. Deixa eu só retificar. A Bíblia Católica ela tem 72 livros, a protestante 66, e a Bíblia dos Judeus, que eu falei 36, está errado. São 39 livros, que é o Antigo Testamento. Só para a gente ficar bem ciente. É contigo, Paloma. Estou chocada. Depois dessa, meu queixo foi parar no chão com essa retificação. Chega, menino, que deu uma rima muito boa. Então, Elis, muito, muito obrigada pela presença, por dedicar um momento de hoje, a nossa noite, para falar desses 3 queridos, que é os Reis Magos, e principalmente para o fandom deles. Eu sei que existe um fandom de Reis Magos. Quem gosta de presépios, sim, eu sou um desses membros. Quem não ama ver os presépios, fica olhando para o Baltazar, ou aquele presépio bem furreca, gostoso de ver o Baltazar dançando, ao entregar a mirra para Jesus, é muito bom. Então, gente, vamos finalizar a nossa noite de hoje. Se preparem que todas as terças, os episódios, para quem perdeu ao vivo, às quintas-feiras do nosso Cuscuz com o Espiritismo, estarão disponíveis no canal do YouTube do Centro Espírita Lar dos Humildes. Papoca no like, segue e ativa o badalo do sino para vir aquela notificação para você ter seu dia completo. Então, gente, gratidão a todos vocês pela presença. Gratidão ao nosso DJ JP, que está aqui sempre com as picapes botando para ferver. A nossa querida Iraci, Carol, Isabel e a Françoise Marie. E a toda a equipe Cuscuz com o Espiritismo. Então, bora finalizar hoje com uma boa prece final para a gente dormir, ó, bem tranquilinho. Eu gostaria de chamar também de Quixadá para o Mundo, Carol Martins, para fazer a nossa prece final. Faltou só o CPF. Vamos lá, gente, fechar os nossos olhos, quem preferir, sentir à vontade, já poder entrar nesse clima de prece. Foi um tema muito bonito, muito leve, onde podemos dialogar, podemos conversar nesse momento. E agora, para a gente fechar, vamos fazer nossa prece final do nosso programa Cuscuz com o Espiritismo. Quem puder se concentrar, a gente recomenda sempre se recolher na hora da prece, recolher internamente. Divino amigo Jesus, te agradecemos pelo primeiro programa Cuscuz com o Espiritismo do ano 2023, que possamos, todos nós, aonde nós estivermos, encarnados e desencarnados, ser envolvidos nessas ondas de amor, pelas ondas do rádio, que essas bênçãos de Jesus possam estar conosco, nos equilibrando durante todos os dias desse ano e dos outros que virão. Tenhamos, Senhor, muita fé, muita luz, e que a mensagem de hoje, que as palavras que foram trazidas pela nossa querida amiga Elis, possam envolver nossos corações e assim todos nós possamos crescer mais ainda como pessoas. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja. Gente, cuidem-se. Tenham um 2023 abençoado e iluminado. Não esqueçam das metas. Em vez de você que procrastina e faz uma meta para o ano todo e não realiza nenhuma, que tal começar pouco a pouco fazendo pelo mês? Você vai colocando um mês, depois vai o dia, e quem sabe o ano todo você cumprir pelo menos metade delas. Essa é a minha mensagem para vocês, toda a nação cuscuzeira que está aqui com a gente. Que consigamos sempre estarmos juntos e misturados, disseminando ainda mais o espiritismo e também com um bom cuscuz. Cuidem-se, tchauzinho, tchauzinho.